Olá a todas e todos, eu sou o Brian Veloso, eu sou mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, e eu estou gravando esse vídeo para a terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica, e eu vou apresentar o meu trabalho, intitulado A Formação Docente em Tempos de Pandemia, Base de Conhecimento para o Ensino com Tecnologias Digitais a partir da experiência brasileira. Introduzindo a temática, vale relembrar que em 2020 nós tivemos aí o início do cenário pandêmico, né, com a Organização Mundial da Saúde classificando a crise decorrente do surgimento do novo coronavírus, da Covid-19, classificando o cenário como pandêmico. Muitos países tiveram que adotar rapidamente medidas de distanciamento e isolamento social para mitigar, para tentar conter a disseminação do vírus, e isso acabou impactando nas aulas, desde a educação básica até o ensino superior. Então, as aulas presenciais tiveram que ser interrompidas. No caso do Brasil, também no primeiro trimestre de 2020, começou-se a adotar essas medidas de paralisação das aulas presenciais e logo começou-se uma corrida de estados, sobretudo de estados e municípios, para pensar em formas de flexibilizar o calendário das aulas, adotar novas ferramentas, novas possibilidades, para tentar mitigar os impactos da paralisação dessas aulas presenciais. Assim, muitas instituições, muitos professores, muitos profissionais da educação se viram compelidos a utilizar ferramentas típicas da educação à distância, da EAD, também a utilizar tecnologias digitais e se depararam também com a necessidade de lançar mão de metodologias ativas, de novas teorias pedagógicas que colocam a centralidade do processo na aprendizagem dos alunos. Enfim, muitas mudanças se fizeram necessárias para que as aulas pudessem ser adequadas ao que se convencionou chamar de ensino remoto, muito embora a gente tenha algumas diferenças, algumas distinções e variações nas nomenclaturas. De forma recorrente, refere-se a essas experiências em cenário pandêmico como ensino remoto emergencial. Para lidar com esse ensino remoto, com as especificidades desse ensino remoto, em que os sujeitos, nomeadamente professores e alunos, estão distantes no tempo e ou no espaço, conectados por meio, sobretudo, de tecnologias digitais, muitos profissionais tiveram que se adaptar e buscar formação, buscar capacitação, né, ou ficaram com lacunas no processo de desenvolvimento das suas atividades, encontraram entraves, percalços, justamente por não ter esse suporte, essa formação, essa capacitação necessários para que eles pudessem lidar com o ensino remoto, com as especificidades do ensino remoto, com o uso de tecnologias digitais, com o uso da EAD de forma adequada. E por isso, né, não só no Brasil, mas no mundo, a questão da formação docente se coloca mais uma vez em pauta para se pensar as necessidades de uma formação de professores alinhada ao uso dessas tecnologias digitais, ao uso de novas tendências pedagógicas, ao uso de ferramentas da EAD, né? Não só para essa adaptação ao ensino remoto, para conseguir lidar com esse período pandêmico, com o ensino realizado no período pandêmico, mas também pensando no futuro da educação e no cenário pós-pandemia. Diante, então, desses aspectos, o objetivo do meu trabalho é analisar os desafios da formação docente especificamente no Brasil, pensando aí no uso efetivo de recursos tecnológicos digitais em tempos de pandemia. Muito embora haja um recorte com relação ao cenário pandêmico e ao ensino remoto emergencial, pensando aí nas dificuldades e nos entraves que surgiram nesse processo de adaptação das instituições e de profissionais à educação remota, ao ensino remoto, né, as discussões elas desbordam do cenário pandêmico e nos permitem refletir sobre como será o cenário pós-pandemia e como a gente tem que pensar, refletir, discutir sobre a formação docente no cenário também e, sobretudo, pós-pandêmico. Então, a pesquisa ela parte de uma revisão bibliográfica que busca constituir um arcabouço teórico, perpassando aí alguns dos principais elementos que estão relacionados à docência na contemporaneidade e dando ênfase no domínio de conhecimentos relacionados especificamente às tecnologias digitais. Sabe-se que países de dimensões continentais como o Brasil ainda lidam com muitas questões relacionadas à desigualdade de acesso, mas apesar de algumas experiências terem que lançar mão de
recursos impressos, de materiais impressos, o ensino remoto emergencial ele está muito relacionado ao uso dessas tecnologias digitais, ao uso de metodologias ativas para tornar a aprendizagem mais significativa, ao uso de ferramentas típicas da EAD, da educação híbrida, etc. Então, no trabalho, parte-se da teoria, sobretudo da teoria da base de conhecimento para o ensino. Essa teoria ela remete aos estudos de Schumann e outros colaboradores nesse processo, aí, nessa agenda de pesquisas voltadas à profissionalização da docência. E, grosso modo, a base de conhecimento docente ela compreende um conjunto de conhecimentos que são fundamentais, que são necessários para o fazer docente, para se pensar numa boa execução das atividades relacionadas à docência. A base de conhecimento docente, em síntese, envolve um conhecimento de conteúdo específico, que são aqueles conhecimentos relacionados à área em que o professor é formado, né, à área que o professor atua, que ele leciona. Envolve também conhecimento pedagógico formal, então conhecimento sobre as ciências da educação, sobre teorias pedagógicas, enfim, conhecimentos sobre elementos pedagógicos, sobre a educação. E também um amálgama entre esses dois conhecimentos que resulta no conhecimento pedagógico de conteúdo, que, em síntese, diz respeito a como ensinar determinados conteúdos específicos dentro de uma disciplina. Então, o professor sabe, por meio desse amálgama, né, da constituição desse conhecimento pedagógico de conteúdo, ele consegue articular os seus conhecimentos pedagógicos e de conteúdo para ensinar de forma mais adequada conteúdos específicos da sua disciplina. O artigo, né, o meu trabalho, ele vai além e traz também a discussão sobre o TPEC, que é a sigla em inglês, porque a gente pode traduzir em português, para conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Isso remete aos estudos de Mischel e Kuller, em que os autores eles retomam a ideia de base de conhecimento de Schumann e propõem a inserção do conhecimento tecnológico, considerando-se que na contemporaneidade, conhecimento sobre tecnologias, e sobretudo tecnologias digitais, ele é um conhecimento intrincado, né, que envolve complexidades para conseguir lidar com essas tecnologias que se modificam de forma bastante célere. Então eles introduzem aí, nesse esquema, nesse quadro conceitual, os conhecimentos referentes às tecnologias e, consequentemente, as suas intersecções com o conhecimento de conteúdo e com o conhecimento pedagógico. E quando a gente faz um amálgama de todos esses conhecimentos, isso resulta no que a gente pode chamar de conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, que, grosso modo, diz respeito à articulação entre o uso de tecnologias digitais, o uso de ciências e conhecimentos relacionados à educação, né, de conhecimentos relacionados às ciências da educação, para ensinar conteúdos específicos, para abordar determinados conteúdos. Então, parte-se do entendimento de que para o professor lidar de forma adequada, de forma significativa com as tecnologias digitais, utilizando essas tecnologias de forma profícua, ele tem que desenvolver essa base de conhecimento e esse conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, articulando todos esses outros conhecimentos que ele vai construindo da sua trajetória profissional, que vai desde a formação inicial, né, até a formação continuada e a prática. Então o artigo também discute, na outra sessão, a importância de se articular teoria e prática, entendendo que essa base de conhecimento, esses conhecimentos necessários ao fazer docente, eles se constroem também e, sobretudo, por meio da prática, por meio da experiência, em que o professor reflete sobre essa experiência e busca aperfeiçoar e hierarquizar os seus saberes, os seus conhecimentos, busca construir novos saberes e conhecimentos relacionados à gestão da sala de aula, né, relacionados às especificidades de cada turma, de cada aluno, de cada contexto. Então o professor ele aprende a ser professor reunindo esses conhecimentos que fazem parte de toda a sua trajetória profissional. Então o professor ele vai se formando não apenas na formação inicial e continuada, mas também no exercício da docência, durante a sua prática, durante a sua trajetória profissional. E a partir disso, o trabalho, então, busca pensar em como a gente pode vislumbrar propostas, uma agenda de discussões, reflexões, para pensar em propostas formativas, visando aí a constituição desse conhecimento tecnológico-pedagógico de conteúdo, sempre
articulando teoria e prática, né, sem perder de vista a importância da formação pela e para a prática. Então, discutindo como a gente pode pensar e vislumbrar um cenário pós-pandemia e as preocupações atinentes e fundamentais que se relacionam à formação docente. Então, acredita-se que a pandemia ela trouxe várias experiências, várias vivências, muitas delas dolorosas, mal sucedidas em muitos sentidos, mas que nos colocam para pensar como que será o futuro da educação e quais são os esforços, quais são as reflexões, as pesquisas que nós temos que fazer para pensar numa formação docente mais relacionada aí às novas tendências pedagógicas, relacionadas ao surgimento e à expansão das tecnologias digitais, mais relacionadas às tendências da educação à distância, de uma educação híbrida que mescla diferentes modalidades, diferentes metodologias, enfim, pensar como que nós podemos vislumbrar e articular propostas de formação docente, articulando teoria e prática no cenário pós-pandemia. Basicamente é isso. Fico feliz em poder participar do evento. Quero assistir a muita apresentação dos colegas, que tenho certeza que vão contribuir para a minha formação e para as minhas discussões, e fico à disposição aí para discutirmos, para debatermos sobre a temática do meu trabalho e sobre outras temáticas também relacionadas aí à formação docente, à cultura digital, à educação na contemporaneidade, à educação à distância, etc. É isso, um grande abraço.